Nem todas as histórias do futebol podem ser contadas pelo que acontece dentro do campo. Algumas dessas histórias estão guardadas na camisa, no tecido e em tudo aquilo, toda a história que esse tecido e que essa camisa carregam. E hoje a gente recebe aqui uma convidada que cresceu cercada pelo universo da arte, mas que também esteve sempre muito próxima do universo do futebol e que hoje encontrou uma forma de expressar essa sua relação com o jogo de futebol. E eu falei que a gente recebe? Não, nós fomos recebidos na casa da Sofia Reis, atriz, apresentadora, enfermeira obstetra, uma mulher multifacetada, mas que a gente quer descobrir, na verdade, a sua relação, a gente quer aprofundar na sua relação com o futebol. Sofia, obrigado por estar aqui com a gente no Essa Tem História, aqui da CNN. E eu queria que você me contasse como é que começou a sua relação com o futebol. Depois a gente vai poder falar bastante sobre a relação com as camisas. Gente, eu que agradeço, né? Fiquem à vontade na minha casa. Agradeço por vocês terem vindo aqui. E a oportunidade de estar conversando sobre isso, que, enfim, né, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu gosto de ouvir as pessoas me introduzindo. Eu sempre falo, caramba, não acredito que eu fiz tudo isso já, ainda sou enfermeira obstetra, enfim. Mas, olha, a minha história com futebol, ela é engraçada porque ela começa de um jeito muito tradicional, acho, né? Assim, uma família que gosta muito de futebol, um pai que gosta muito de futebol e que, de alguma maneira, passa esse amor pra mim, né? Eu nasci numa família são paulina, todos os meus irmãos são são paulinos, a maioria dos meus primos, a minha avó era muito são paulina. E aí, em algum momento, assim, ela deixa de ser uma história tradicional, né? Eu acho que eu fui percebendo ao longo do tempo, como eu nasci numa família são paulina, eu fui são paulina, né? Na minha infância e tudo mais, eu ia em jogo, porque essa história que eu acho que a gente aprende, né? A gente aprende a herdar o amor por um time. Não foi propriamente uma escolha, né? Não teve nem tempo, né? Exato, assim, você aprende que a sua família torce por aquele time, você, então, necessariamente torcerá por aquele time. E eu fui assim, vivia assim durante, acho que 14 anos da minha vida. E em algum momento eu sentia mais a liberdade de falar que o Santos, eu gostava, mas o Santos era meu segundo time, não, porque o Santos e tal, porque eu tinha uma simpatia pelo Santos. Porque nunca passou pela minha cabeça que eu tinha a liberdade de escolher o time que eu torcia. Ou é engraçado, porque não é nem só a liberdade de escolher, mas ao mesmo tempo é você reconhecer aquilo que já está dentro de você, né? As pessoas, tem muita gente que fala, você virou a casaca. Eu falo, gente, eu não virei a casaca, eu me assumi santista. Sabe? Uhum. Porque eu não sabia que isso era uma opção. E aí, quando eu chego assim na adolescência, que o Santos, enfim, né, o Santos de Diego ali começa a despontar e apresentar um outro time que começa a conquistar também outras pessoas, eu sinto mais à vontade pra expressar esse amor. E eu lembro de um dia que eu fui no jogo do São Paulo, no Morumbi, eu tava na torcida do São Paulo, na arquibancada, era um São Paulo e Santos. E o Diego faz o gol e vai comemorar em cima do símbolo do São Paulo. Sim. 2002. E pra mim, aquilo foi assim... Porra, eu quero estar lá, eu quero estar aqui. E ali foi isso, foi assim, eu comecei a entender que, na verdade, o meu amor pelo futebol, ele não passava pelo amor que a minha família tinha pelo futebol. Ele era uma relação muito individual e particular que eu nutria por aquele time que não era o time da minha família, que era o Santos. E foi, assim, uma batalha até eu ter coragem, né? De falar, gente, na verdade, eu não sou São Paulina, eu sou santista. Primeiro porque eu acho que existe esse preconceito, né? Essa coisa muito ruim que as pessoas falam de virar a casaca e não sei o quê. Que eu acho que é mais um aspecto conservador do futebol. As pessoas não deixam que as pessoas tenham essa liberdade, essa mobilidade, sabe, de paixões e tudo mais. E porque futebol é um lugar, né, muito hostil para a mulher.
Então, pra mim, era uma coisa assim, era mais uma coisa que eu tava indo contra, né? Assim, além de ser uma mulher que gostava de futebol, eu ia romper, eu ia quebrar uma regra, assim, como eu posso falar, pétrea do futebol, que é você vai torcer pelo time da sua família, você vai torcer pelo time do seu pai. Fazer suas próprias escolhas também, né? Então, nesse universo. Eu acho que foi um pouco, assim, a minha história com o futebol, ela passa por esse lugar de rompimento, assim, muito forte, sabe? Eu fico com inveja, assim, de vários amigos que falam, eu vou com meu pai no jogo do Santos, não sei o quê. A minha família, nossa, foto de criança com camisa do Santos. Eu não tenho isso, né? Eu passo a ter camisa do Santos a partir dos 15 anos de idade. E não tinha muita... Tinha uma prima, tenho primas que são santistas e que foram as pessoas que me levaram para os jogos e tal, mas eu não tenho essa coisa da... meu pai, meus irmãos, em casa, não sei o quê. Isso não existe na minha vida. E em vários momentos isso foi um problema, né? Que eu ficava, que saco, queria ter isso. Mas, por outro lado, eu também olho isso como uma força da minha relação com o meu time, sabe? Do meu amor pelo futebol. Eu falo, legal, mas ninguém aqui precisou ir contra a família inteira, né? Pra torcer pelo time. Ninguém precisou descer, entendeu? Mudar de cidade pra ir ver o time jogar. Então, é um pouco isso, assim, que eu acho que é a tônica, assim, a identidade da minha relação com isso, com o futebol. Eu até separei aqui, né, em tom de brincadeira, claro, né? Onde foi que seu pai, Nando Reis, errou ao não conseguir fazer você São Paulina, né, até hoje? Mas como é que foi você falou da descoberta, como que foi contar pra ele? E como que foi também, acho que a aceitação, porque não deve ser tão simples, né? Então, é engraçado, né? Porque você fala isso, eu acho que vem de uma ideia muito construída, né? De que o pai tem o homem, né? Tem essa incumbência, né? E não só essa incumbência, mas essa obrigação de fazer com que a sua filha torça pelo seu time, ou o seu filho torça pelo seu time. O que já é mais, assim, uma reprodução de um universo machista, patriarcal, assim, que eu acho muito louco, como a gente não percebe. Como a gente não percebe, a gente não olha pra isso, sabe? E o meu pai, ele foi maravilhoso, assim. Meu pai foi muito surpreendente, assim. Não porque eu achei que ele fosse diferente, mas porque é surpreendente porque ele é um homem, um pai, e rompeu uma lógica ali, fez diferente, né? Ele me acolheu, assim, ele ficou muito feliz. Ele ficou, acho que em algum lugar também admirado, porque exige uma coragem. Você chegar e falar, olha, galera, eu torço pro outro time, sabe? E acho que, por ser mulher, de novo, acho que isso, não sei, acho que despertou uma admiração nele. Eu lembro que ele tinha uma coluna num jornal e ele falava de futebol. E uma vez ele fez uma coluna que chamava Meu SFC. Meu pai é São Paulino, né? São Paulo é SPFC e o Santos é SFC. E aí, na coluna, ele lembra que ele narrava, assim, a primeira vez que eu tinha ido pra Vila Belmiro. Que eu liguei pra ele e falei, pai, você não acredita onde eu tô? E ele, aonde? Eu falei, tô na Vila Belmiro. E ele ficou, assim, foi uma mistura de sensações, e aí é muito lindo, assim, né, esse texto, que no fim ele fala, independente de qualquer coisa, meu time é SFC, é o Sofia Futebol Clube, né? Então, isso foi muito bonito, assim, me sentir amparada, assim, e respeitada, sabe, pelo meu amor, e eu acho que isso também só prova como meu pai também ama futebol, sabe, porque ele vê nisso uma coisa bonita. E hoje a gente tem visto, Sofia, você tem estado muito presente nas redes com as camisas de futebol, né? Sua relação que passa ali do torcedor, de escolher ser torcedora do Santos, para exibir as camisas, né? E, enfim, mostrar isso. Inclusive, é um projeto que você faz com o Salomão Furerki, já teve aqui no nosso quadro, a gente já o recebeu na CNN. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com as camisas do Santos, e a gente, inclusive, tem algumas camisas que a gente vai mostrando aqui ao longo do programa. Como que começou isso, assim? Qual foi a primeira camisa que você comprou? Tem alguma camisa que tem uma história especial? Como é que começa essa história com as camisas do Santos Futebol Clube? A primeira camisa que eu ganhei é uma camisa que eu acho que eu vou botar fogo, né? A primeira camisa que eu ganhei foi numa matéria que eu não me lembro pra que emissora, que canal, que programa que foi, que o meu pai me levava na Vila Belmiro pela primeira vez.
E aí, eu não tinha camisa do Santos, e acho que a primeira camisa que eu ganhei foi das mãos de um jogador do Santos, com o meu nome. E aquilo, assim, era um jogador, né, muito respeitado na época, um ídolo e tal, e pra mim aquilo foi, nossa, não acredito, uma camisa autografada pelo camisa 7, né, assim... Aquilo foi muito legal e essa foi a primeira camisa que eu tenho e que depois, mais pra frente, eu pego essa camisa e quando eu conheci o Neymar, pedi pra ele autografar, então é uma camisa que tem um peso muito grande, né? Em vários sentidos, Em né? vários sentidos, né? Isso aí é outro momento, esse papo. Mas essa foi a primeira camisa que eu tenho. Como eu disse, eu não venho de uma família santista, eu venho de uma família São Paulina, então... eu não tinha camisas do Santos na minha vida, eu não herdei camisas, eu não ganhei camisas. Então a minha história com as camisas, eu também acho que eu nunca comprei uma. Nossa, pensando agora, eu acho que eu nunca comprei uma camisa do Santos. Eu não sei como, eu fui angariando camisas, né, assim, em algum lugar. Eu acho que ganhei do pai de uma amiga minha também, que era santista. Eu lembro que eu ganhei do Fábio, o pai da Helena, uma camisa do Santos. Depois ganhei de Natal do meu irmão, assim, a gente fazia um amigo secreto, ele me deu uma camisa retrô. E aí eu acho que a minha história com as camisas, eu acho que ela dá um passo muito maior, assim, mais sério, quando eu conheço o Salomão. Que a nossa relação começa justamente uma vez que eu chego em casa, isso vai ser, acho que uns 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, não me lembro. Eu cheguei em casa e aí tinha um pacote pra mim, assim, isso aqui chegou pra você. Aí eu abro uma camisa do Santos da Unicor, que era um sonho ter uma camisa da Unicor. É aqueles patrocínios icônicos, né, da história. Patrocínios icônicos, Santos Unicor cara. Tá no top 3, certamente. Assim. Exato. E aí eu, tipo, ganhei uma camisa da Unicor. Mas quem é esse louco que me deu uma camisa, né? Salomão. Eu tipo, mas quem é Salomão? E aí meu irmão falou, é um cara, super legal e tal. Ele já deu umas camisas pro papai, enfim, não sei o quê. Aí ele te mandou. E aí eu, nossa, e fiz um story, falei, cara, não acredito, isso aqui pesa 1 tonelada, a camisa da Unicor, obrigado Salomão. E a gente começou a conversar, e aí eu falei, se eu pudesse, eu só usava camisa de time. Ele falou, você tá zoando, né? Eu falei, não, é sério, se eu pudesse, eu só usava camisa de time. E aí depois que eu falo, né, poderia só vestir camisa de time e tal, ele começa a, tipo, ele me mandou umas camisas, porque eu falei, meu sonho é ter uma camisa falsa do Barcelona, uma falciane do Messi, sabe, assim? Ele, não acredito, ele quase morreu quando eu falei isso, né? Para um colecionador Salomão, assim, um dos maiores colecionadores de camisa de futebol, sei lá, do Brasil, se não do mundo, né, assim, enfim. E aí ele sempre achava umas camisas legais e me mandava, assim, e aí a gente trocando muito de futebol sempre. E sempre, tá vendo o jogo, tá vendo a Champions, tá vendo não sei o quê, a gente sempre trocando, né, sobre futebol. E aí eu lembro que um dia eu tava vendo um jogo do Santos, fiz um story, falei, vendo um jogo da Champions. Eu falei, tô vendo o jogo da Champions, já que o Santos me odeia, né, meu time me odeia, então o que me resta é ver um jogo bom da Champions. E aí ele escreveu, ele falou, o que é isso, meu time me odeia? Aí eu falei, sei lá, uma frase que eu inventei, porque o Santos claramente me odeia, né? Porque assim, só me faz sofrer. Aí ele falou, que da hora, a gente podia fazer um cachecol, eu não lembro que ele falou, uma camiseta, meu time me odeia. Aí eu falei, né, achei engraçado, mas nunca achei que ele fosse levar a sério, mas eu e o Salomão, a gente é isso, assim, a gente tem um problema, que um dá uma ideia e o outro abraça, e aí a gente vai, né. Aí no fim a gente acabou fazendo esses adesivos, que é o meu time me odeia. Entendeu? Que aí a gente conseguiu muitos adeptos. Não São sei vários, porquê, entendeu? É a maior torcida do Brasil, provavelmente, né? Então, é engraçado, porque a gente fala de futebol e a gente esquece que, na verdade, a maioria dos campeonatos a gente perde, né? A gente ganha pouquíssimos. Então, a nossa história com o futebol é sempre forjada na derrota e na frustração. Então, assim, essa coisa da tristeza, ela une todos os times. E aí, a gente primeiro fez dessas cores, que é as cores da Jamaica, que eu tô aqui, entendeu? Bem representada com a minha camisa da Jamaica. Que a gente falou, vamos fazer uma coisa meio sem time, né? Porque aí todo mundo consegue... E aí, depois, a gente fez uma do Santos, porque assim, né? O time que mais odeia o seu torcedor é o meu, não é possível. E aí foi isso. E a minha relação com as camisas, né? Ela começou aí e só cresceu.
E aí eu sempre falo, pô, nossa, queria uma camisa dessa. E o Salomão tem essa habilidade de achar as camisas mais difíceis, assim. E ele acha. Um dia eu falei, pô, cara, vou te falar, vou dar um desafio pra você, hein? Quero aquele conjunto, aquele abrigo da Rummel, do Santos, assim. Ele achou. Bem anos 90 também, né? Uma coisa que é uma estética que tá muito em alta, né? Exato. Essa estética anos 90 tá muito em alta também. Então, e junto a isso, né, assim, a esse desenvolvimento dessa parceria, eu acho que casou com esse movimento, né, das camisas voltarem a ser um acessório, assim, ok de se usar em outros contextos, outros ambientes, as pessoas gostam, muitas às vezes nem conhecem o time, mas acham bonito e aí usam a camisa. E honestamente, eu sou o tipo de pessoa que eu acho que tem gente que fala, não vê o jogo e fica usando camisa de time e tal. Eu não me incomodo com isso. Eu acho que a camisa de time ela é uma coisa que faz parte da moda também. Eu não sei, eu acho que é isso. O futebol é um meio muito conservador. Então, tudo que você tenta romper, subverter, trazer diferente, é muito difícil, enfrenta muita resistência, sabe? Gente, peruca aqui. Esse é o camisa 10. O peruca me procurando, que coisa. Que ironia. Que ironia. O camisa 10 meu time. Então eu acho que é isso, assim, é muito difícil, né, assim, romper com essas lógicas do futebol, essas coisas que já estão tão enraizadas e são... E eu acho que quem se incomoda em algum lugar tá assim, entendi, por que você se incomoda tanto? Outra coisa que eu acho engraçado, assim, das camisas, é que eu tenho camisas de futebol de acho que todos os times. Eu acho que eu só não tenho quase todos os times, né? Não, mentira, todos os times aí já é exagero. Mas eu tenho de times, assim, que são rivais do Santos, né? Vasco, Flamengo, São Paulo, Botafogo, né? E eu não tenho nenhum problema em usar. Assim, é engraçado porque eu acho que eu converso sobre isso com algumas pessoas, elas falam, não, eu não usaria a camisa desse time, não, jamais usaria uma camisa de outro time. E eu fico pensando, nossa, mas que frágil, né? Assim, o seu amor pelo seu time, sim. Assim, eu me sinto, assim, zero menos santista se eu uso uma camisa do Botafogo, entende? Ou do Vasco. Eu não tenho nenhum problema com isso. É claro que, assim, a minha coleção tá dividida entre 50% a camisa do Santos, outros 50% é qualquer time. Assim, eu tenho muito mais camisa do Santos, né? Mas é isso, e eu vejo, assim, a camisa como um acessório, assim, muito importante também, assim, nessa prática, assim, do amor ao futebol. Você também já faz parte da gravação, já é o terceiro elemento, já. Você guarda a camisa do São Paulo? Você tem alguma coisa guardada ainda? Porque imagino que você tenha ganhado, né? Antes de se assumir santista, que você tenha uma parte, pelo menos, da coleção que ainda é São Paulina. Cara, na verdade, não. Eu não tenho, acho que quando eu, em algum lugar, me assumi santista, essa coleção foi para os torcedores, assim. Acho que é normal também num movimento, assim, de rompimento, não é fácil, assim, você romper. Acho que precisou, assim, falar, não, beleza, eu realmente não sou São Paulina, tira essas camisas daqui, entende? Foi um movimento necessário. Hoje eu me arrependo, assim, queria ter. E muita camisa que eu dei, assim, que eu me arrependo de ter dado e tal. Mas também eu acho que são processos, normal, né? Acho que também é a graça das coisas, elas vão. Sim, e conta um pouquinho mais, Sofia, da parceria que você tá fazendo hoje com o Salomão, quais são os projetos que vocês fazem, que a gente tem visto bastante nas redes sociais também recentemente, é como se fossem ensaios, né? São séries que vocês produzem com as camisas dele e que você participa das fotos. Conta um pouquinho pra gente como são esses projetos das redes sociais. Eu acho que essa parceria, né, eu e o Salomão, é uma amizade, né, que nasceu de uma parceria. Eu acho que ela tem a ver com essa ideia de olhar para o futebol de outra maneira. Eu não sou a pessoa que mais entende futebol. Eu não sou a pessoa que sabe de todas as negociações, possíveis negociações, o lateral esquerdo, o lateral direito, os reservas, quem se machucou. Eu não sou. Então, assim, sou inteirada ali, mas não sou a pessoa que mais entende. Só que isso não me faz menos santista, entende? Isso não me faz menos amante do futebol. E eu acho que é porque eu olho pro futebol como uma coisa, um elemento de cultura, entende? Ele é um sintoma do que a gente é enquanto sociedade. E aí eu acho que eu e o Salomão se encontrou nesse lugar de olhar para o futebol de outra maneira, de entender as camisas como uma coisa importante, de entender as camisas como um acessório de moda, de entender o futebol como uma prática
cultural, entende? Ele tá comendo o microfone. Tá, gente, o Peruca foi pro banco de reservas. Ele não estava apto a jogo, tá? Muito nervoso, poderia levar um cartão vermelho. E aí é isso, a minha parceria com o Salomão, ela nasce desse outro olhar pro futebol, com o futebol como uma expressão cultural, como uma linguagem, né, de cultura, de sociedade. Então, não é sobre o time que ganha, o time que perde, sabe? Acho que a gente raramente se zoa de futebol, sabe? Assim, é engraçado isso. Foge da coisa do torcedor, né? Vai para um outro caminho, né? Foge da rivalidade, entende? É muito mais sobre um respeito ao futebol, a todos os times. Cara, eu tenho respeito por todos os times. Eu consigo enxergar, sabe, a beleza em todas as histórias, enfim. Posso me identificar mais com umas ou com outras, né? Mas eu respeito profundamente todos os times. Então, assim, eu gosto de olhar para isso. Ao invés de olhar para o que eu não gosto no outro, eu prefiro olhar para o que eu gosto. E aí a gente inventou essa série que chama Brasil em Campo, né? Que a gente fez um ensaio, assim, com camisas da seleção brasileira, que o Salomão tem umas camisas maravilhosas, né? E essas... A gente quis... né, nossa intenção era contextualizar as camisas, porque eu acho que nos últimos tempos, as camisas, a camisa da seleção, ela foi cooptada, né, assim, por uma ideia, enfim, uma coisa mais ideológica, que eu acho que afastou a gente não só das camisas e da seleção, mas do contexto que aquela camisa está. Então, assim, uma camisa de 70, ela tem uma história. Entende? O que ela representava naquela época, o que era o Brasil naquele contexto, por que aquilo é importante, sabe? E aí, e dessa ideia surge o Brasil em Campo, né? Que é a gente, enfim, porque eu estava em Porto Alegre, Salomão é de São Leopoldo, que é pertinho de Porto Alegre, né? Eu fui visitar ele. Falei, vamos então usar, né, Porto Alegre, ali a gente vai para Porto Alegre e tirem alguns lugares que são importantes ou que representam enfim, o contexto social do Brasil, naquela época, daquela camisa e tal. E foi isso que a gente fez, e foi muito legal. Assim, eu fiquei muito feliz que outro dia... Isso acho que já foi... Gente, foi ano passado já, o Brasil em Campo. Foi ano passado. Imagina, essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo meu que, sim, super São Paulino, super boleiro e tal, joga na Várzea, enfim, ele mandou uma mensagem e falou: cara, a sua coisa do Brasil em Campo, né? A sua série do Brasil em Campo foi das coisas mais lindas que eu já vi. Fiquei muito comovido e muito emocionado. Isso me toca num lugar, sabe? Eu falo... É isso, pra mim é sobre isso, sobre a gente, sabe, assim, se identificar, sobre a gente retomar uma sensação de, nossa, que lindo, que legal, isso é a nossa história, a história do nosso país. A história do nosso país passa pelo futebol. E a camisa, ela é um símbolo disso, né? Ela é uma coisa que te transporta e te leva para essa história, que é rica, profunda e cheia de complexidade e contradições. Então vamos olhar para isso, que é muito legal, né? E foi a partir daí que a gente começou essas ideias, essas loucuras e tal, e por aí foi mais um monte de coisa, né? Legal. Dessas camisas da seleção que você teve a oportunidade de vestir, de tocar e de conhecer um pouco mais da história também, alguma que você destacaria? Qual que te marcou mais? Qual que você achou mais bonita? A sensação de vestir também, né? Que é uma coisa diferente, legal. Cara, eu tenho um vídeo com o Salomão que a gente fez, que eu fico parada e eu visto 40 camisas da seleção, assim, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais vestiu camisa da seleção histórica, assim, né, tipo... E é engraçado, porque é isso, cada uma tem um aspecto, uma coisa, né, e chama atenção por uma coisa diferente. As camisas mais antigas, elas estão de um algodão muito pesado, né? E as golas eram muito fechadas, então eu lembro que a gente tava fazendo esse vídeo, cara, pra passar pela minha cabeça, com o cabelo preso, porque como era uma coisa, né, que eu ficava parada e a gente só mudava as camisas, eu não podia mudar nada. Só que aí pra passar aquela camisa apertada... Bagunçava tudo. Nossa, era tipo um caos, assim. E aí era muito legal, porque a gente via também uma evolução nos modelos das camisas, né? Aquele tecido mais pesado, ele dá lugar a um tecido algodão mais leve, os bordados, eles vão mudando, as golas. Então, assim, é engraçado, porque à medida que você vai pegando de fato nas camisas,
você vai reparando coisas que, não sei, eu acho que a gente não dá muita atenção quando a gente só vê elas. Mas quando a gente pega, quando a gente veste, tudo muda, né? Várias delas são importantes e me chamaram muita atenção. Eu acho que, assim, talvez a mais... a que eu fiquei mais honrada, assim, que eu falei, caramba, não acredito que eu tô vestindo isso, né? Foi a do Pelé, assim, um conjunto, né, que era da época do Pelé. O que acontece também nessas situações é que a gente não tem muito como precisar se aquelas camisas e aqueles itens eram de tal jogador, porque não existia isso, né? Ninguém tinha 18 camisas por jogo, tinham os uniformes que se revezavam. Então, assim, não tem como falar, essa camisa foi do Pelé. Tem algumas que são muito difíceis de falar, porque você não tem como precisar. Mas aquele conjunto é meio assim, olha, provavelmente ele usou, porque é o conjunto, enfim. Foi feito pro grupo, pra seleção. Pro grupo em que ele jogava. Então, provavelmente ele usou. E a gente refez uma foto no Guaíba, né, lá em Porto Alegre, que é o Pelé usando esse conjunto pescando. E aí a gente foi atrás, aliás, essa é uma história maravilhosa, que a gente foi atrás desse lugar onde o Pelé estava, naquela pedra e tudo mais, pra gente refazer a foto com aquele uniforme. Não foi uma missão fácil, tá? Envolveu desmatamento legal da minha parte. Envolveu, assim, a gente pisar em lugares que, assim, insalubres, enfim, mas a gente conseguiu fazer uma foto legal. E acho que essa foi a mais, sim, que eu falei, nossa, eu não acredito. E aí eu fui lá com a varinha de pescar e a gente fez essa imagem. Mas tem camisas que eu achei mais legal porque eu acho mais bonitas, assim, sabe? Tem a do Danley, que eu acho, cara, ela é muito maravilhosa, porque é uma camisa de goleiro, manga comprida, aquela estética nos 90 e tal. Aquele preenchimento aqui, né, para os goleiros caírem. Exato. Então, pesada, aquela coisa que você fala, não estofado, assim, né? Não é possível que as pessoas usavam isso, né, assim. Mas eu acho que, assim, a camisa que passa, ele fala assim, não, daqui pra frente eu conheço essa história, é de 94, né, que na série eu uso a do branco. Aqui eu não tenho nenhuma oficial, eu tenho uma, se quiser me passar. Essa aqui. Que eu acho que me remete muito ao começo da minha história também com o futebol. Com as 3 estrelas aí, né? Então, estrelas. Pré-tetracampeonato. Que foi, assim, o Tetra foi o primeiro, né, a primeira Copa que eu vi. Foi em 94, eu tinha 6 anos. Eu tenho algumas memórias, assim, eu não tenho muitas memórias, mas eu lembro, eu tava em Angra dos Reis com a minha mãe, numa viagem, sabe? Assim, eu não entendia muito bem, mas era tipo, o Brasil foi campeão e tal. Então eu acho que é simbólico, assim, também, essa camisa de 94, né? Essa era a sua da época mesmo? Não, essa eu ganhei do Salomão também. Ah, tá, porque poderia ser, se quiser contar, inclusive, você pode passar por sua, porque dá pra ver que é 12 infantil aqui, ó. É uma camisa pequena e tal, né? Exato, porque também tem isso, né, assim, como a camisa de futebol, ela não é uma coisa feita pra mulheres, né, os modelos são todos sempre muito grandes, especialmente os modelos mais antigos, né, Sim. Então quando você quer uma coisa mais justa, você tem que comprar de criança. É meio isso, né? Tem uma legal aqui também da seleção, que a gente também separou, que é a mesma, ela é o mesmo modelo, né? Desculpa, essa é a minha preferida da minha coleção. Essa aqui é muito linda essa camisa, e ela é a mesma coleção, porque é a camisa do Tetra, mas já com a 4ª estrela, ou seja, o Brasil já tetracampeão, e tem aqui o nome da Sônia, né? Ou seja, uma camisa da seleção feminina. A Sônia foi uma zagueira, maravilhosa. O que você falou de costura também, né? Porque era camisa de homem. Sim. As mulheres usavam a camisa masculina, né? Para poder participar, e essa camisa aqui é da Olimpíada de 96, foi a primeira Olimpíada que o futebol feminino participou, então... Você falou de contar história também, né? Como a camisa, Exato. As camisas conseguem ir contando uma história também do pré-tetra e depois até chegar numa Olimpíada usada pelo time feminino. Isso é muito, muito legal também, né? E eu acho importante também mostrar uma camisa do futebol feminino, porque é engraçado, né? A gente fala de futebol como se o futebol masculino fosse o único futebol. A gente não fala futebol masculino, né? Mas a gente fala futebol feminino. Então isso já é uma coisa que também já coloca mais um selo de realmente uma prática muito conservadora, muito ligada ao universo masculino, sabe? Então, assim, olhar para a camisa da seleção feminina numa época em que... Engraçado, eu acho que as pessoas nem sabem isso, né? Mas durante muitos anos o futebol feminino ele foi proibido. Isso é uma coisa, assim, que
E não é que assim, já faz muitos anos, assim, imagina, foi em 91 que foi a primeira seleção feminina que foi pra Copa, entende? Então, é uma batalha, assim, mulheres que não tinham, muitas vezes, assim, salários, que não tinham vínculo com a CBF, sabe? E que vou te falar uma coisa, até hoje, grandes heroínas, ídolos da seleção feminina, são muito desvalorizadas, sabe? A Marisa, a Fia. Se você passa na rua, você não vê. Você não sabe quem é. Por quê? Como é que essas mulheres não estão trabalhando aí? Não tem um cargo para elas na CBF? Não é possível. Tem camisas do Santos aqui, claro, a gente separou também, que acho que são camisas muito legais. E a gente falou muito... Você falou da Unicor, né? E da estética anos 90. Essa aqui é um clássico também. A gente consegue ver até alguns dos autógrafos. Narciso, Giovanni Messias. O Cerezo. Muito Cara, legal, assim. Que história que tem essa camisa? Isso aqui já era a Sofia Santista? Ou ainda estava num processo de virar casaca, né? Como é que estava a Sofia nessa época com esse Santos? Que significado que tem essa camisa aqui para você? Essa camisa, ela tem um significado louco, assim, porque em 95, né, a época desse time, que embora não tenha ganhado, né, aquele fatídico contra o Botafogo, é um campeão moral, né, é um grande time, o ataque dos Cabeça Vermelha, né, e tal. Eu não tinha essa dimensão. Quando era 95, eu tinha 8 anos. Né? E eu ainda envolvida ali meio no São Paulo, assim, e acho que depois que eu me assumo santista, depois que eu começo a me envolver com essa história do Santos, que eu me encanto pelo ataque dos Cabeça Vermelha, pelo Giovanni. Giovanni, assim, cara, ele é um ídolo master, sabe, de um santista, né? Então, ganhar essa camisa, que veio muitos anos depois, né? Ela tem um significado quase de um reconhecimento, para mim é um reconhecimento assim de uma história que eu não vivi, mas que eu aprendi e que eu acho maravilhosa, que eu admiro muito, né? Inclusive para quem gosta, né, dessa história, porque eu acho que é uma das melhores histórias, né? Não é porque eu sou santista não, tá? Mas eu acho que é uma grande história do futebol brasileiro, que é esse jogo contra o Botafogo, né, cara? Enfim, essa final aí que histórica. Tem um documentário que você pode buscar na internet em sites de reprodução de vídeo e que é incrível, conta um pouco a história desse time santista que chega nessa final, que se sente completamente injustiçado, aquele jogo contra o Fluminense, histórico, assim. Que é o grande jogo do Giovanni, né? Exato. Ali foi Não, tem depoimento do Joel Santana, do Renato Gaúcho, eu amo, entendeu? É maravilhoso. É um documentário muito legal, assim, pra quem gosta de futebol, sabe? Independente do time. Até porque é um time que perdeu, né? Então eu acho legal ver, valorizar essas histórias. Contar a história do perdedor também, né? Perdedor, mas calma lá, entendeu? Só eu posso falar isso, que eu sou santista. Bom, Sofia, a gente falou aqui sobre algumas camisas que, acho que pro colecionador, de maneira geral, elas têm uma importância óbvia, né? Um valor óbvio. Qualquer colecionador enxerga o valor que essas camisas têm, do Santos, da seleção brasileira. Agora, queria saber de você, e a gente vai pegar essas camisas aqui, camisas que importam muito para você, mas que talvez para outras pessoas não tenham tanta importância assim. Alguém pode olhar e não dá, sabe, não dá muito valor, mas que pra você tem um grande peso, assim. Tem duas. E são essas aqui. Exatamente. Conta pra gente, então. Uma é do América, né? Que eu acho lindo, esse vermelho é maravilhoso. Que é do América do Rio. Exato. Do Ameriquinha. Romário. E essa aqui do Bangu também, que essa camisa é isso icônica aqui, também. Irmão, isso aqui, você anda no Rio de Janeiro com essa aqui, ninguém mexe com você não, tá? Cara, são duas camisas, eu peguei essas duas camisas de times do Rio, né, que não são da Série A, que não estão ali na elite, mas que contam muito a história, né, assim, do futebol, são times muito importantes para o futebol. Essa aqui, eu acho que eu gosto muito dela, porque justamente tem o Castor, né, que faz alusão, ou melhor, né, assim, é uma homenagem ao Castor de Andrade, que era esse patrono, esse cara, né, do Bangu,
super importante, uma figura muito controversa. E que também é um cara que tem muita ligação com o futebol feminino, né? Um cara ali muito envolvido no Radar, que é o time feminino e tudo mais. Então, e que as jogadoras têm muita... assim, são muito agradecidas por ele, né? Muitas delas. Então, eu gosto muito dessa camisa porque ela carrega símbolos meio obscuros e, assim, do submundo do futebol. E ela não é uma camisa oficial, não é uma camisa de jogo, ela não vale nada, mas pra mim ela vale muito, sabe? Porque eu acho que, como eu disse, né? Se eu coloco essa camisa lá no Rio de Janeiro, ela desperta coisas nas pessoas. Sim. E aí eu acho que, de novo, é isso que eu acho mais lindo do futebol, que não é sobre você estar na elite, não é sobre você ganhar, é sobre a cultura, é sobre sua identificação com aquilo e como... Cara, isso aqui tem mais peso do que se eu colocar uma daquelas ali que a gente viu, entendeu? E aquela coisa da camisa contar uma história, né? Você Exato. conta uma história do Rio, do Brasil, dos anos 80, né? Da contravenção, do jogo do bicho. Acho que tem muita coisa, né? Muita Parece coisa. só uma camisa, né? Parece um pedaço de pano, mas ela conta muita coisa também, né? Exato. E às vezes ela vale mais, ela é mais importante ou ela suscita mais emoção do que uma camisa oficial. Às vezes que é tipo, esse time, sei lá, legal, mas assim, né? E aí essa história, eu vou falar dessa aqui porque foi a camisa que eu ganhei do meu namorado, entendeu? No nosso primeiro encontro, que ele sabia que eu gostava de futebol, e aí eu falei, pô, eu não tenho uma camisa, né? Ele falou, minha família é toda do América e tal. E eu falei, não tenho. E aí eu nunca imaginei que ele chegou, já a gente nunca nem tinha ficado em nada, e ele veio e me presenteou com a camisa do América. Que eu falo, cara, quem vai presentear uma gata, entendeu? No seu primeiro encontro com uma camisa de time. Pra mim, aquilo foi a coisa mais romântica do mundo, entendeu? Eu falei, ganhou muitos pontos, né? Que coisa linda! Ainda mais no América, né? Se fosse assim, um time A, enfim e tal. Então, eu acho que também representa um pouco o quanto a pessoa me conheceu, a pessoa me conhece. E você falou que tinha uma boa história pra contar do seu pai, com relação a camisas também. É boa a história. Seguinte... Meu pai é uma pessoa muito famosa, né, etc e tal, e que gosta de futebol, ganha muitas camisas de futebol de times diversos. E muitas deles com nome, né, assim, Nando Reis e tudo mais. Meu pai tinha uma coleção, assim, gigantesca de times que nem existem mais, não sei o quê. E uma época, eu tinha uma amiga que trabalhava no Xingu e ela tava juntando doações, isso aqui. Ela falou, gente, a gente queria levar coisas, camisas, roupas e tal. E aí eu tava falando com meu pai, e falou, será que eles se interessam? Tem um monte de camisa de futebol aqui. Eu falei, posso ver. Não, a gente se interessa sim, mandamos. Gente, mas assim, muitas camisas. Pá, mandamos. E aí ela voltou, super agradecida. Olha, eles adoraram, né? Mandaram presentes e tudo mais. E ela continuou fazendo esse trabalho lá no Xingu. Algum tempo depois, ela veio e me conta, cara, você não sabe. Nasceram vários Nando Reis na tribo. Porque tinha o nome na camisa, entende? E aí eles achavam massa aquilo, entende? E acho que assim, era uma composição de nome, mas tinha Nando Reis, e tinha meu irmão Teodoro. Acho que apareceram uns Nando Reis e Teodoro lá na tribo por conta das camisas. Sim, o IBGE, na hora de fazer o censo, viu um crescimento de Nando Reis exponencial numa região específica do Xingu. Muito bom. Sofia, para a gente encerrar, o que uma camisa, e você falou sobre toda a sua relação e os projetos que você tem feito com relação a isso, o que uma camisa consegue contar que um jogo ou a ida ao estádio não consegue? Eu acho que uma camisa consegue contar tudo. Eu acho que ela é uma possibilidade, na verdade. Que nem quando você me perguntou, camisas que não têm importância pra ninguém, mas tem pra você. Eu acho que a camisa é isso. Não é o jogo, não é a vitória, entende? Mas é a sua relação com aquilo. Com aquele momento ou com o que aquele time representa. Eu acho que a camisa conta mais sobre a gente do que sobre o jogo, entende? A camisa, ela fala mais sobre a nossa relação com o futebol do que um jogo, uma vitória, uma derrota específica ou mesmo um jogador. Eu acho que carrega, assim, infinitos símbolos. O que aquele jogador representa para uma pessoa, para outra representa outra coisa, e para a sociedade uma terceira coisa, sabe? Então, eu acho que, na verdade, ela fala sobre a nossa experiência e não
existe uma coisa pré-definida que aquela camisa traz, sabe? Ou se existe, eu acho que a nossa experiência é muito maior e ela supera aquele significado imediato que a gente acha que aquela camisa traz. Maravilha. É isso, acho que no fim o futebol não é só o que fica dentro das 4 linhas, né? É o que atravessa o tempo. Acho que as camisas têm o poder, né, de atravessar o tempo justamente pelas memórias que elas criam, as histórias que essas camisas ajudam a contar e que a gente tem tentado trazer aqui também no Essa Tem História. Sofia, obrigado por estar aqui com a gente e por nos receber na sua casa, né, por estar no Essa Tem História e poder contar um pouco da sua relação com as camisas. Foi muito, muito, muito legal poder ouvir o que você tinha a contar sobre esse universo. Não, eu que agradeço, porque para mim é um privilégio poder falar sobre futebol, mesmo, assim, acho que eu nunca ninguém tinha me proposto, né, mostrar as camisas e contar essas histórias, então eu agradeço demais, porque é muito legal, assim, é engraçado, porque eu aprendi coisas que eu nem eu mesma sabia sobre a minha história no futebol e com o Santos ou com outros times, então eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. E é isso, gente. Estamos aí falando de futebol. Uma mulher no futebol é sempre difícil, entendeu? Então eu realmente agradeço muito a oportunidade. Para você que nos acompanhou, a gente se encontra no próximo episódio do Essa Tem História, no YouTube do CNN Esportes e também na CNN Brasil. Valeu!